Quem abre o giro de reportagem agora é a Beatriz Frener, que vai falar sobre segurança nas eleições 2022. Hoje, mais cedo, foi marcada uma reunião entre Polícia Militar e representantes da Justiça Eleitoral do Paraná. E a gente sabe que a questão da segurança, principalmente na votação, ela é intensa. Inclusive, né, Riva, você lembra que a Justiça Eleitoral chegou a mencionar a presença de seguranças particulares esse ano, que seria uma novidade aí acompanhando o processo eleitoral, né, em razão do clima tensionado que existe. Vamos com as informações da Beatriz, então, para saber se já houve alguma definição em relação ao esquema de segurança para o dia 2 de outubro. Bom dia, Bea. Bom dia, Rafaela Moron, Guilherme Rivaroli, para todos que nos acompanham. Os ajustes mais finos, como a Polícia Militar e também o TRE têm falado aqui, eles ainda vão ser finalizados. Mas desde fevereiro deste ano, tanto PM quanto TRE têm se encontrado para realizar encontros, reuniões e orientações para os policiais militares de todo o estado do Paraná. Inclusive, ao longo desses últimos meses, a própria urna eletrônica foi levada para dentro dos batalhões, onde foram feitas aí demonstrações, principalmente numa intenção do tribunal de demonstrar aos policiais que existe sim a confiança desse processo eletrônico das urnas. A informação que a gente tem é que todo o contingente da Polícia Militar, como geralmente acontece em dia de eleição, vai estar mobilizado para garantir a segurança do processo eleitoral no dia da votação. Hoje de manhã, então, teve essa reunião com o presidente do TRE e também com os policiais militares, e agora a PM continua aqui no TRE, na sede de Curitiba, porque eles estão participando ainda desses cursos que iniciaram em fevereiro, para continuar obtendo mais informações e orientando sobre a data das eleições. Um dos pontos, quando a gente fala em segurança, que vão ser aí diferentes nesse ano, é a questão do uso de celulares. Já existe uma regra há muito tempo de que o eleitor não pode acessar a cabine com o telefone. O TRE ele argumenta que não se pode tirar uma foto do voto, não se pode acessar a cabine ali com o telefone, porque isso poderia ofender aquele direito ao sigilo do voto. A pessoa poderia ser cobrada por um terceiro a comprovar que votou em um candidato específico. Só que nesse ano a diferença é que ao entrar ali na sala de votação, o eleitor vai precisar deixar o celular junto com o mesário. O TRE já está fazendo orientações nesse sentido, de que tenha um local específico ali na sala de votação, na sessão, para que o eleitor deixe o telefone rapidamente, faça o voto e consiga durante todo o momento visualizar onde o celular está. Então, para que tenha essa garantia de que o telefone fique visível ao olhar do eleitor enquanto ele estiver registrando os votos. A questão das armas, que também já é ali uma regra estabelecida há um bom tempo, ela tem nesse ano uma determinação de que 200 metros de distância, 48 horas antes das eleições e 24 horas após a votação, não é possível, então, que outras pessoas permaneçam, circulem armadas. Apenas os agentes de segurança podem acessar esses espaços, estando ou não de serviço, utilizando o armamento. Por uma questão de segurança, essa medida também está sendo reforçada. E eu percebi aqui no encontro uma grande preocupação realmente do tribunal de orientar os policiais sobre a segurança do processo eletrônico e também sobre a desinformação. Obviamente, o coronel da Polícia Militar disse que não cabe à PM dizer o que é ou não fake news, o que é ou não desinformação, mas que a PM vai estar também atuando nessa linha, principalmente se for acionada por algum órgão aí do setor jurídico. Os maiores detalhes, aliás, os menores, os mais mínimos detalhes ainda devem ser ajustados nos próximos dias. São encontros que permanecem, inclusive virtualmente, entre o TRE e a PM, até com aula EAD para os policiais, para que nenhum detalhe seja aí perdido e que a segurança, o processo eleitoral ocorra da forma mais tranquila possível. Rafa.
Obrigada pelas informações, Bia. Aí, Riva, eu vou trazer aqui detalhes para complementar esse esquema de segurança, né? Além da questão dos celulares, que a Beatriz trouxe os detalhes, e do que cabe ou não à polícia militar dentro desse papel de reforço de segurança, o TRE do Paraná abriu uma licitação para contratar empresas particulares de segurança para o dia das eleições. Não é só para o dia das eleições, não. Também eles trabalhariam fazendo a segurança do prédio da Justiça Eleitoral e ainda na questão da diplomação dos candidatos. Seriam seguranças particulares para Curitiba e para outras 3 regiões, tá certo? Por esse contrato, a licitação que está aberta, que recebeu 2 empresas interessadas, tem um valor aproximado de R$760 mil pela prestação dos serviços. Uma pede isso e a outra está pedindo cerca de R$640 mil, um pouquinho a menos, tá certo? O resultado deve sair por volta do dia 16 de setembro. Esse é o prazo que se estima, deve ter a definição aí para a contratação de empresas particulares de segurança. A segurança sempre foi uma preocupação da Justiça Eleitoral, mas este ano a impressão é de que ganhou ainda mais reforço, né? Uma preocupação que se acirrou bastante, principalmente diante do clima eleitoral instalado no país, polarizado, né? E das situações de violência que vem acontecendo. Muito também pelos questionamentos, né? Em relação à segurança das urnas. E ao que se espera, por exemplo, de uma parcela que pode se sentir desagradada com o resultado eventual das urnas. Então, Riva, realmente a Justiça Eleitoral chama a Polícia Militar para conversar, faz essa ação dos celulares. A todo instante a gente vê, né, enfim, as pessoas que fazem a gestão, tanto local quanto de maneira nacional da Justiça Eleitoral, reforçando que, de fato, a segurança esse ano é um ponto importantíssimo para as eleições. E o grande medo, Rafa, na verdade, além da violência que pode acontecer, de discussões nas filas, aquele monte de coisa, o Exército já disse que em algumas sessões maiores vai estar posicionado a uma certa distância, também vai fazer essa segurança. O grande medo é de atentados. Hoje a paura do Tribunal Regional Eleitoral, do TSE, é que possam haver atentados em pontos de votação, até mesmo nos lugares da contabilização dos votos, que vai ser dentro dos TREs, para depois você fazer a transmissão para o TSE para terminar aí a contabilização de toda essa votação e a apuração dela. E esse é o grande X da questão por conta da intensidade política e do acirramento que a gente vive de uma maneira geral, né? A gente precisa dos posicionamentos dos candidatos e das campanhas, de uma apaziguação neste momento de reta final. Que o debate fique nas ideias e não nas pessoas. O problema é que a discussão hoje está absolutamente em cima das pessoas, e aí você vê os seus líderes falando e fazendo, as pessoas podem replicar. Esse é o grande medo que existe por parte das autoridades em segurança pública de uma maneira geral. Mas eu acredito sim num processo eleitoral democrático, aberto, limpo e seguro, acima de tudo, e que o resultado das urnas ele seja respeitado, sob qualquer coisa que a democracia prevaleça. Mas a gente precisa um pouquinho do abrandamento por parte dos principais candidatos, de uma maneira geral, né? Diminuir um pouco o discurso. A gente já vê que alguns já estão dizendo, por mais que tenha essa suspeita sobre as urnas, de que aceita o resultado das eleições, sejam eles quais forem, que até o próprio presidente Bolsonaro falou, não, eu qualquer coisa vou descansar. Eu vou sair dessa e vou fazer outra coisa. E é esse tipo de declaração que a gente precisa ter de todos os lados, que vai ser respeitado, acima de tudo, o resultado das urnas e do processo democrático nesse país. E ontem o TSE foi muito claro, não vai pedir mais ajuda de nenhuma espécie de apuração paralela por parte do Exército, porque na Constituição está ali que é do TSE essa obrigação, mas que o Exército possa participar sim, de uma maneira geral. Quanto mais gente participando. Como observador, isso, né? Como observador, né? Claro, não tem que fazer apuração paralela nenhuma. Quanto mais instituições endossarem o resultado, Rafa, tanto melhor. E ainda o Exército tem a confiabilidade de quase 80% dos brasileiros, segundo pesquisas. Então, quanto mais instituição participar disso, tanto melhor para todos nós.